Aqui no interior do plenário, não pode filmar, não pode fotografar, gravar, tá bom? E não pode fazer manifestação, ok? Interrogatório da acusada Marzi Teixeira da Silva. Faça silêncio aí no plenário, por favor. Senhora Marzi, boa tarde. Boa tarde. Quantos anos a senhora tem? 38. A senhora tem algum apelido? Margem. A senhora já foi presa ou processada anteriormente? Não, senhora. Com relação aos fatos chamados na denúncia que são imputados da senhora, os crimes de homicídio triplamente qualificado armado, duplamente qualificado tentado e associação criminosa armada, a senhora tem direito constitucional de permanecer em silêncio ou pode responder as perguntas. A senhora quer responder? Defesa confere, então. Desculpa, pode terminar. Aquele requerimento. Tem o anterior, né? Aquele esclarecimento antes de prosseguir aqui, no interrogatório anterior, houve uma pergunta dos jurados dirigida à bancada de defesa. O doutor gostaria, diante da gente prosseguir, para não cair no esquecimento, né, fazer esse esclarecimento. A pergunta é, por que a Vânia não foi ouvida? A defesa pediu a intimação dela para que ela viesse e, num determinado momento, chegou a informação de que ela não estava bem psicologicamente, que não queria depor. Então, a defesa, assim como fez com outras duas, inclusive um assistente técnico, até para não causar tumulto, pedir intimação à pessoa, então a defesa desistiu para que até pudesse caminhar mais rápido aqui o júri. Bom, por orientação da defesa, também ela só vai responder as perguntas da defesa e do MP. E do senhor MP, desculpa, e dos jurados. Não vai responder nem o MP nem a magistrada. Pode seguir, doutor. No tempo dos fatos, ou seja, da morte do pastor, aonde você residia? Onde você morava? Na rua Cruzeiro, no Baduba e no Tiba, na mesma casa. Onde você estava trabalhando nessa época? No posto de um posto de saúde em São Gonçalo. Além do posto de saúde, você trabalhava em algum outro lugar? Eu ficava na casa do meu irmão Misael, tomando conta do filho dele, depois do trabalho. Você estudava? Não, eu terminei desde 2006.
Você terminou o quê? O segundo grau completo. Fez universidade? Está incompleto. Então, iniciou a universidade? Sim, gestão pública incompleta. Bom, além do seu ambiente familiar, você frequentava algum outro ambiente, escola, igreja? Igreja. Você foi adotada formalmente pela Flor de Lis? Embora seja o meu sonho, ainda não. Tem pai e mãe biológicos vivos? Tem. Tem contato com eles atualmente? No momento tem sido meu suporte no presídio. Como que você retornou o contato com eles? Através da psicóloga da unidade, fazendo tratamento, e minha mãe me achou depois de 6 meses e meu pai 1 ano e 6 meses depois. Antes de ser presa, você não tinha contato com eles há quanto tempo? Antes de eu ir presa, eu tive com meu pai no Dia dos Pais, que foi dia 14 de agosto de 2020. 10 dias depois eu fui presa. Você morou com seus pais biológicos até que idade? Até eu 23. Na verdade, vou ser sincera, eu não morei com ninguém. A cada dia estava na casa de um amigo, um tio, um parente. Não morei na casa de ninguém. E por que você morou na casa de ninguém? Você tinha conflitos com seus pais biológicos? Também. Deixa ela responder. Também, mas... Por favor. Dos meus 8 anos, eu morava com os meus avós, para os meus pais trabalharem. Minha avó, a minha família é muito grande, biológica, também. Então, quanto a isso, não tive dificuldade de adaptação. E um dia eu fiquei sozinha em casa, já chego da escola cedo. E nesse dia, o irmão da minha avó abusou de mim, me fazia ameaças, dizendo que iria fazer com a minha irmã, ia dar um jeito nos meus pais se eu não fizesse o que ele queria. Por mais que eu fui crescendo, tentando entender. Isso foi até os meus 16 anos. A minha mãe, sem saber, reparou no meu comportamento, mas não sabia o que era. Me levou a vários psicólogos, mas a nenhum psicólogo eu contei. Isso já faz 30 anos e ainda me machuca muito. Me marcou muito por conta de tudo. E a maioria das vezes, ele conseguia consumir o fato que tentei namorar na minha adolescência e eu não consigo. Em nenhum momento seus pais tiveram ciência disso? Só foram ter ciência no presídio que a psicóloga tinha dito que eu precisava contar. E foi quando eu sou muito amiga do meu pai, mais do meu pai que da minha mãe. E eu contei com meu pai. E ele falou que se a pessoa
pessoa estivesse viva, que ele iria matar. Porque se ele nunca tocou na gente nem para dar um tapa, por que fazer isso? Eu falei, disse a ele o nome e essa pessoa já está morta. A minha mãe também respondeu a mesma coisa. E eu me senti mais confortável em contar para meu pai do que para minha mãe. Por que você tinha mais confiança no seu pai do que na sua mãe? Eu e a minha mãe, embora a gente pareça bastante, mas a gente é bastante geniosa, tanto eu quanto ela. E muitas das vezes a gente não se bate de frente. Geralmente sou eu que recuo, saio do cenário para deixar ela. E com meu pai pode até parecer um assunto assim, que um tabu, mas aos 13 anos, eu sem saber de nada, foi meu pai que me explicou quando eu fiquei menstruada pela primeira vez. Foi ele que me ensinou tudo. Minha mãe trabalhava, chegava tarde, quem me ensinou foi ele. Então, sempre fui muito amiga do meu pai, tudo eu contava pro meu pai. Você não contou para quando você foi morar na casa da Flor de Lis, você não contou sobre isso para ela? De início, não. Não chegou a contar? Porque eu vou ser bem sincera. Eu sei que às vezes não é mais, eu me sinto culpada por ser mulher, por ser fraca, não lutar, não pedir socorro. Com o tempo, conversando com ela, ela disse: quanto mais você falar, vai sarar essa ferida. Só que tem hora que eu não consigo falar. Não é para todo mundo que eu consigo. Como ontem foi perguntado para a Lohane, eu meio comecei, mas não concluí a conversa com ela, embora ela também seja minha parceira, minha amiga, foi a que me recebeu. E eu não consegui. Na casa, né? Na casa, quando eu cheguei. Como que você chegou na igreja da Flor de Lis? Através da minha mãe biológica. Minha mãe já era obreira e minha irmã também. Eu faço aniversário no início do ano, dia 1º de janeiro. E no final do ano a minha mãe falou assim: vamos na igreja comigo? Eu só quero que você vá uma vez. Eu falei assim: acho que eu não quero não, porque era Assembleia de Deus. E eu não sou chegada na Assembleia de Deus. Aí ela foi e falou assim: eu preciso que você vá. Eu falei: deixa passar o meu aniversário, no primeiro culto eu vou. E assim foi. Na primeira quarta-feira do ano, eu fui pro culto. De começo eu odiava a Flor de Lis. Odiava. Não gostava dela. Naquele dia, minha mãe pediu que eu fizesse um gabinete. E por eu ser muito desconfiada, entrei para fazer o gabinete, era meia-noite. Eu atendia muita gente, entrei meia-noite. E ela falou para mim o que eu sempre quis ouvir da minha mãe: eu te amo. Aí eu olhei para ela e estranhei. Falei: como você me ama essa primeira vez que você está me vendo? Ela: eu te amo. Ali, o ódio que eu sentia por ela, por
ter essa ideia, essas coisas, não gostava dela, foi se quebrando. Quem que te convidou para ir morar na casa da Flor de Lis? Foi o pastor Anderson, foi no último dia do culto no Clube Tercerge, que era uma segunda-feira. Eu estava indo para um ponto, aí estava passando por aquele cemitério, acho que é Maruí, e ele passou de carro e ele falou, você vai para onde? Aí eu falei, qualquer lugar. Aí ele falou, Extra. Como ele estava naquele momento indo para São Gonçalo para levar a secretária da igreja, isso ele foi puxando assunto. Aí ele, já que você não tem lugar, vamos dormir essa noite lá em casa. Eu falei, tá bom. Ele, não, melhor, fica uma semana para ver, para ver. Aí ele ficou um pouco quieto, falando com o Misael, que estava dirigindo. Depois ele falou, você quer morar lá em casa? Eu falei, pode ser. Aí dali eu passei a morar até 2013. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes. A Flor de Lis aceitou a sua ida para casa? Como todos dizem, ela fica jogando. Mas não se opôs em momento nenhum. Ela estava no carro? Estava no carro, ela nunca me maltratou, nunca me rejeitou, nada disso, ao contrário, me acolheu. Como você foi recebida na casa pelos outros moradores, pelos outros filhos? Bom, pelo quarto da Rayane sempre era o melhor lugar. Depois do quarto da Rayane, o quarto da Simone. E o meu quarto ficou sendo que era um quarto dentro do outro. O quarto da Lohane, e vinha outro quarto que era da Anabel e Isabel, que minha mãe tirou elas para dormir com ela e me botou lá. Aí as meninas da minha idade, antes de eu ir para lá, fizeram uma reunião e disseram que não me queriam no quarto, porque lá era por faixa etária de idade. Eu respeitei a vontade delas e nunca fiquei no quarto delas. As mais velhas da minha idade, que é Kelly, Ângela, Vânia, Érica, não aceitaram. Quais as funções definidas para você na casa, para que fizesse parte daquele coletivo? Assim que eu cheguei era arrumação. Na época era o Carlos que fazia lista, junto com minha mãe, e era uma por semana. Então uma semana ficava na sala, uma semana na cozinha, mas no momento não era cozinhando, era arrumando cozinha, lavando louça, era arrumando a sala principal em cima, o nosso quarto, a escala era assim. E na igreja, você de imediato passou alguma atividade na igreja? Não, de imediato eu só ia aos cultos, que era quarta e domingo. Na casa, você desenvolvia alguma atividade que você não gostasse, mas era obrigada a fazer alguma coisa? Bom, obrigada eu não me sentia, mas tem uma coisa que alguns amam, como a Rayane, é fazer comida que eu detesto. Eu prefiro arrumar do que fazer comida. Mas fazia de coração, mas é uma coisa que eu não gostava. Em algum momento, o Anderson passou dos limites com você? Teve uma vez que eu estava com muita fome, mas muita fome mesmo. E ele, do nada, saiu do quarto. Eu gosto muito de miojo, Coca-Cola, minha besteira, eu não gosto de comer comida. E ele me viu com um prato de miojo na mão.
e no andar de cima tinha uma pia. Ele pegou o prato de miojo e jogou todo dentro da pia e disse que eu iria dormir com fome. Se eu quisesse, eu fosse comer às 7 da noite e não às 11. Isso fora que o miojo eu comprei com o meu dinheiro. E alguma vez na igreja ele passou os limites com você? Várias vezes, em situações diferentes. A primeira foi no congresso, sim. A minha mãe estava na sala e a secretária chamou ela para ela sair para atender o outro lado, que era muita gente, então eram 2 ambientes. E minha mãe foi, só que os filhos geralmente ficam numa sala chamada sala VIP. Come junto com convidados. E nesse dia eu subi. Quando eu subi, estava todo mundo conversando, baixo, normal. Era deputados, era pregadores renomados. E ele começou a fazer um escândalo. Eu não te quero aqui. Desce que aqui não é o seu lugar. Eu fiquei sem entender, morri de vergonha porque tinha muita gente, mesmo que não fosse importante. Eu não gosto de ser chamada atenção na frente de ninguém. E ele fez um escândalo onde todo mundo que estava conversando parou e ficou prestando atenção. Não tinha clima mais para conversar com o que ele estava fazendo. Eu desci, isso foi no segundo dia de congresso, que geralmente são 8 dias, e depois desse dia eu não subi mais, para não ter que passar essa vergonha. Antes desse episódio, ele teve algum tipo de comportamento sexual inadequado com você? Antes desse episódio não, foi após. Ele, todo domingo de manhã, antes da Simone ficar doente, era ela que fazia a comida. Quando ela ficou doente, ela não podia mais ficar num ambiente onde fizesse muito calor, e o fogão faz. Então eu aprendi com ela o que eles gostavam de comer e passei a fazer todo domingo de manhã. Só que eu fiz a comida, todo mundo comeu, do nada ele chegou. Ele não avisou que estava indo para a igreja e chegando lá, ele falou: Marzi, faz alguma coisa para mim que eu estou com fome. Eu fui, sendo que na cozinha é um espaço assim, a pia e o fogão. Nesse pequeno espaço que eu estava cozinhando para ele, ele me encurralou. E eu falei assim: o que foi, Niera? Ele: você sabia que você tem um corpão? Aí eu, tipo assim, como assim? Ele tá falando isso pra mim? Eu falei: Niera, dá licença. Aí ele falou: eu tô falando sério. Você... Ai, não sei nem como falar a palavra. Você é muito gostosa. Aí eu empurrei ele e passei por debaixo do braço dele e falei: Niel, dá licença. Ou o senhor quer comida, ou o senhor tá com fome, ou come a comida ou não come. Dali ele foi pro gabinete dele. Quando eu terminei de fazer, tinha uma das meninas que eu acredito que não me recordo, mas acho que era a Anabel, que ela que sempre ficava com a gente, pedi para ela chamar ele e avisar a ele que a comida estava pronta. Gente, eu queria só para exibir a foto da Marzi. Está horrível, ainda ali. Você era mais ou menos assim quando você chegou na igreja?
sim, porque eu não gosto de comida, eu só como besteira. Tá bom. Digamos. Você, nessa época, você observava se ele tinha esse mesmo comportamento com outras meninas ou mulheres? Não, nessa época que aconteceu comigo, não. Foi mais pra frente, bem pra frente. O que você observou mais pra frente? Assim, ele sempre teve preferência. E eu vi que uma das minhas irmãs, que sempre andou com ele, tendo um comportamento diferente. Eu perguntava, ela não respondia. A Anabel. Primeiro dia, a Anabel falou assim: Marzi, vamos comigo no carro dele que eu não quero ir sozinha. Falei, tá bom. No segundo dia, ela pediu para Simone. No terceiro dia, o carro do André é pequeno. Já estava completo. Ela foi sentada no meu colo. Ela disse, se você não for comigo, eu não vou. Quando cheguei em casa, eu fui insistindo uma semana com a Anabel. O que aconteceu, Anabel? Ela falou assim, nada. Eu falei, impossível. Ele é seu pai e não aconteceu nada. Para você mudar, um dia você anda de carro com ele, no outro, do nada, você para de andar. Aí foi, na insistência, ela me contou, ele não abusou dela, mas ele colocou a mão, ela estava de vestido, colocou a mão na perna dela, mas de uma forma diferente, acariciando. E depois daquele dia, ela passou a não querer mais sair com ele. Você escutou na casa comentários de outras meninas ou mulheres acerca dos comportamentos inadequados dele? Além dele? Quando ele gostava de uma pessoa, a única brincadeira que ele fazia era dar um tapa no pescoço. Quando ele não gostava, não fazia nada. Com algumas meninas ele tinha intimidade. Brincava. E ele foi, com o tempo, eu não percebi muito, porque eu sempre trabalhei fora. Nunca gostei muito de ficar em casa. Trabalhei em loja, casa de família. Mas só que quando eu estava em casa, ele tinha, até aí, ele tinha uma mania que todo mundo corria. Se alguém fizesse miojo, corria da cozinha. Porque se a gente tivesse com prato de miojo, ele queria o nosso miojo. Ele não queria esperar fazer um para ele queria o nosso. Ele estava com fome, então todo mundo corria. Até aí esse comportamento. Você já presenciou algum atrito entre ele e Simone? Eu não sei nem se é um atrito, assim, tipo uma discussão. Uma vez eu estava no closet dela, que acho que o meu chuveiro estava frio, dela ainda era quente. Eu entrei para tomar banho. Ela estava dormindo, a única coisa que ela sempre falou, quando entrar, não faça barulho para não acordar ninguém. Eu entrei, fui tomar meu banho. Quando eu saí, a porta do closet não estava fechada toda. E eu ouvi ele falando, B, ele chamava ela de B às vezes. B, acorda. E eu fiquei, uma hora dessa, não tem agenda, não tem nada, o que ele vai fazer? B, acorda. E ela dormindo. Aí ele começou eu só vi. Ele destapou ela até meio aqui na cintura e começou a acariciar as pernas da Simone. Depois desse dia, a Simone passou a não ficar mais sozinha no quarto. Cada dia, uma irmã
ficava, a maioria das vezes que ficava com ela era a Júlia, que ainda era criança. Sempre tinha uma testemunha, porque caso ele fizesse alguma coisa, tinha alguém lá. Então ela nunca, depois desse dia, ela passou a não ficar mais sozinha. Você conheceu algum dos namorados de Simone? Alguns sim. Você viu ou soube que algum deles sofreu algum tipo de ameaça de droga? Rogério. Eu não lembro agora, mas acho que é Marcos. O Anderson Rogel, ele odiava o Anderson Rogel. De início, o Anderson Rogel era só amigo da Simone. Ele é cantor profissional também, não deixava ele cantar, pedir, não deixava cantar no culto. Ele implicava muito ele implicava com o namorado de todo mundo, mas era uma coisa obsessiva, ele brigava demais com os namorados da Simone, ou amigos, que nem todos os homens da Simone, quero deixar bem claro que foi namorado dela, alguns eram amigos. Você viu ou soube de alguma agressão física dele contra a sua dirigente? Soube uma vez que a Simone entrou na frente. E ela, não sei se contava com o sopro, sei que ela ficou roxa. Se eu estivesse lá também, eu iria entrar na frente. Como eu já entrei com os meus pais, é uma coisa que não aceito também. E ela separou essa briga e tirou minha mãe do quarto. Para não dar mais estresse para minha mãe, e ela tirou. Era comum na casa vocês ouvirem, do lado de fora, ouvirem discussões deles dentro do quarto? Não. Esse dia foi exagerado da parte dele, mas geralmente não. Você furtou alguma coisa na casa? Vamos lá, em 2013, agosto de 2013, aconteceram 2 eventos. Eu e um irmão meu, Douglas, não é o que depois ontem, ele furtava dinheiro do armário do André. E eu vi e passei também a pegar. Só que aconteceu uma coisa, eu já estava até trabalhando na loja americana, que eu trabalhava no caixa. E subiu o dinheiro do cofre, eu acho. Quando eu cheguei em casa, todas as minhas coisas já estavam arrumadas na garagem, dentro de uma sacola. Ele sempre tinha essa mania, pegava a vassoura e ia atrás de mim. Ele nunca me bateu, porque acho que ele pensou que todas as perguntas que ele me fizesse, eu iria mentir. Ele pegou a vassoura, subiu, chamou meu irmão Carlos e me perguntou: você furtou o dinheiro do André? Eu falei, sim. Por quê? Não sei te explicar. Isso eu vim com essa mania. Não sei te explicar, mas eu fiz. Aí o Carlos desceu. Eu tudo resolvi. A Simone passou no meu quarto, que eu estava, e falou assim: Barzi, você fez? Eu falei: esse eu fiz, Simone, o outro não. Aí ele voltou no quarto e falou assim: você furtou o cofre da sua mãe? Eu falei: não sei abrir nem cofre de brinquedo. Aí ele falou: eu não estou fazendo piada. Eu falei: também não. Eu não sei abrir cofre, nem manual, nem digital.
Aí ele falou assim, você vai fazer o seguinte, ou você faz isso, ou você vai embora de casa. Você vai entrar no quarto, você vai dizer para tua mãe que você furtou o dinheiro dela enquanto ela estava na lavanderia e que você se arrepende. Com medo, eu entrei no quarto, igual um robô. Ele falava e eu repetia. Fala para sua mãe. Aí eu mexi no cofre, enquanto a senhora estava na lavanderia. Me perdoa. Tudo que ele tinha mandado a dizer, tudo para não sair de casa, porque eu não tinha onde morar. Só para repetir, você, no armário... Do André, sim. No cofre? Não. A proposta que ele me fez, ou você confessa para a gente acessar logo, acabar com a sua história, ou você vai embora de casa. E para não ir embora, eu confessei o segundo também. Como que era a gestão financeira da casa, da igreja? Como que era essa gestão financeira? Bom, vou dar o meu exemplo de que eu trabalhava fora. A metade do meu salário eu tinha que dar na mão de Israel e Israel passar para ele. Literalmente a metade. Eu não discordava, não reclamava, porque eram muitas crianças, muitas contas. Eu usufruía de muita coisa, ar-condicionado, água quente, comida. Então, na minha mente, eu concordava que tinha que contribuir. Só não imaginava que tinha que ser a metade. Mas a administração geral da casa. Pastorando. A gente passa pelo Misael, e do Misael passava tudo na mão dele. Ele tinha o controle de tudo. O André também participava das finanças? Participava, mas muito pequeno. Não tinha tanta autonomia como o Misael. O Misael era como se fizesse o André capacho dele. Faz o que eu mando e acabou. Era assim que o Misael via ele. A Flor tinha algum papel de administração financeira na casa, na igreja? Não. Sempre foi pastorando. Embora eu jogava a maioria fora. Presenciou alguma ameaça de espancamento, de castigos contra as crianças, os adolescentes? Você presenciou isso? Alguém sendo castigado? Como é que eram os castigos? Bom, o castigo bem severo foi com o Lucas. O Lucas chegou com 11 anos. Assim, com a minha mãe, ele era um menino maravilhoso. Ele abria a porta do carro, ele pegava a bolsa da minha mãe, ele dava a mão à minha mãe para subir. A minha mãe, eu posso te dizer, hoje eu não sei o sentimento dele, mas o Lucas amava muito a minha mãe. E uma vez, o Lucas tinha ido para uma festa. E o pastor estava viajando, mas quando ele chegou, ele brigou com o Lucas, mesmo com a porta fechada, a porta dele é de vidro, ele bateu muito no Lucas. Enquanto, até aí, eu não reprovo tanto. Mas o que ele fez com o Lucas, para mim, foi um absurdo. Ele trancou o Lucas no quarto. O Lucas passava o dia inteiro sem ir ao banheiro e sem comer.
porque a chave estava com ele. Se ele fosse para a igreja, a chave estava com ele. Se ele fosse para a agenda, a chave estava com ele. Não tinha cópia. Um quarto que minha mãe fez para ele. E aquilo para mim me marcou muito. Foi horrível. Nem com um animal não se faz isso. E além do Lucas, existia a prática de trancar outras pessoas em quarto? Você presenciou isso? Teve uma vez que as meninas eram adolescentes e eu um pouco mais velha. Ele deu ordem pro meu irmão Carlos que às 10 horas da noite, ele não sei como é que chama aquele negócio que tranca o cadeado, ele botou no meu quarto e no quarto da Rayane, pra gente não sair do quarto. Quem estudasse de manhã, ele levantava e abria às 6, depois trancava e a gente só saía na hora de tomar café. Se fosse final de semana, trancava às 10 e só abria de manhã, na hora do café. Essa foi a ordem dele. Mas ele explicava por que fazer isso? Satisfação pastorante nunca deu a ninguém dessa atitude dele. A gente cansava de perguntar por quê, o que eu fiz para merecer, para eu ficar trancada dentro do meu quarto. A gente vivia em cárcere, eu e as meninas do quarto da Rayane, que era um absurdo. Eu tenho certeza que nesse plenário aqui ninguém nunca fez isso com filho nenhum. Mas ele fez. Tinha distinção dos castigos que ele praticava contra as meninas e os meninos? Sim. As meninas, geralmente, a gente não podia sair. Nem os meninos também. No nosso condomínio, quando a gente morava em Piratininga, eles gostavam muito de jogar futebol. Tem um campo dentro do condomínio e ele não deixava os meninos irem. Tinha uma mesa de sinuca, os meninos queriam jogar, não podia. Tava calor, queria entrar na piscina, não podia. E como que a Flor de Lis se comportava em relação a esses castigos que ele praticava contra... 89% ela não sabia que a gente estava de castigo, porque ele não passava para ela. Ele blindava ela. Vou dar um exemplo. A senhora, em 2018, eu fiz uma cesariana que eu tirei o ovário. Para eu conseguir falar com a minha mãe, eu tive que contar a ele o que eu sentia, que eu precisava fazer cirurgia, para depois chegar nela. Tudo tinha que passar por ele. Mas quando ela estava na casa, ela não circulava, não andava? Não circulava com ele andando atrás. Ele andava atrás. Muitas das vezes, eu e a minha mãe, a gente ficava até as 3 da manhã lavando roupa na lavanderia. A cada 10 minutos ele ia atrás para saber se eu falava alguma coisa, para saber se minha mãe dizia alguma coisa. Não tinha necessidade, mas ele o tempo todo andava atrás dela. Ele comandava até o que ela comia. Então, hoje sua mãe vai comer bife, batata frita, arroz e feijão. Aí, não entendia isso. Eu passei a perguntar a ela. O que ela falava? Quando eu passei a perguntar a ela o que ela queria comer, ali eu passei a respeitar a vontade dela. Eu não aceitava que está escrito na Bíblia que você tem que ser submisso ao seu marido, mas não 100%. Ela também tinha autonomia, então, em relação ao que ela tem que comer, o que ela tem que vestir, muitas das vezes ela tinha que descer, botar uma roupa e subir para ver se ele ia aprovar. Minha mãe era uma pastora respeitada. Ah, essa roupa não tá boa para ir para o plenário. Ah, não, essa roupa não tá boa para ir para a agenda. Isso para mim era demais.
Era um absurdo. Mas ela não reagia a isso? Não. E quando ela reagia, ele, para ferir ela, ele nos atacava. Ele nos botava de castigo, nos maltratava na frente dela para punir ela. Porque sabia que ela não teria coragem para fazer isso, mas ele fazia. E ele fiscalizava as roupas de outras pessoas também? Eu não conseguia ter uma bermuda acima do joelho. Vestido, ele ia no shopping com a gente, era separado. Ele andava com os meninos, minha mãe com as meninas e as crianças. A gente comprava roupa, sapato, tudo, Natal e Ano Novo, com apenas R$300. E quando a gente chegava em casa, a maioria, eu creio que as meninas não queria aprovação dele, queria mostrar para se valorizar. Então a gente botava as roupas, descia, ele falava, dá uma voltinha. Só que nesse dar uma voltinha, ele queria saber se estava curto, se estava transparente. Se tivesse, o que ele fazia? Vai na loja e trocar. O pastor exercia algum controle sobre quem podia ou não ir na casa? Sim. Teve um episódio que eu fiquei muito constrangida. Rayane era adolescente, Rayane, Roberta, Cacá, Érica, que esteve aqui. Elas estavam namorando, minha mãe tinha ciência. Minha mãe ia contando para ele aos poucos, porque ele adora explodir. E eu ia pro shopping, só que teve aniversário dele. E as meninas perguntou se os namorados delas poderiam ir. No caso, seria para se divertir. Não, elas queriam apresentar a ele o namorado delas. Quando ele chegou, que ele viu os meninos, ele fez um escândalo. Quem são vocês, favelados, atrás das minhas filhas? Aí me chamou na copa e falou, manda todo mundo embora agora. Eu já estava sem graça. Aí eu peguei, fui levando os meninos até a portaria e falei, vocês me perdoem do constrangimento que vocês passaram, mas como é aniversário dele, a gente tem que respeitar ele, mas ele fica tranquilo. E a vida da sua mãe está tudo tranquilo. A gente não tem nada contra a sua mãe. E foram embora. Ali acabou a festa. Porque com essa vergonha, a Rayane está aqui hoje, que ela passou, ela subiu pro quarto, a Cacá pro quarto, a Roberta pro quarto, pra gente acabou a festa. Eles foram embaixo sozinhos. Existiam na casa jovens que se assumiam como homossexuais ou lésbicas? De início, quando a gente morava até nessa casa de Piratininga, tinha um Arthur. Mas o Arthur, quando chegou na família, pelo que eu sei, não só ouvi os outros falar, se a senhora sentar com ele, ele vai te falar. O Arthur, ele vivia acorrentado na casa da bisavó, ao qual ele era apaixonado por ela, ele amava aquela bisavó. Ela, desde pequenininho, ela vestia ele como menina e meteu na cabeça dele que ele era uma menina, em troca do filho dela abusar dele. Quando o Arthur, minha mãe pegou ele, eu não estava na casa, mas depois eu entrei, minha mãe teve que ensinar ele a se vestir como homem, a comer direito, a se limpar, tomar banho, fazer tudo. Hoje, tanto eu quanto a Lohane,
com a orientação sexual dele, que ele, todas as vezes que vai na minha casa, ele pergunta: você me ama? Mas eu sou gay. Eu falei: eu amo, que você não tem culpa. E a referência dele, depois da minha mãe e a Simone, é sempre eu e a Lohane. Ele perguntava, ele pedia, quando ele estava sem remédio, ele pedia pra gente: me leva no Jurujuba, porque eu não estou bem. Lohane que dirige, eu ia junto. A gente tinha medo dele tentar alguma coisa tipo suicídio, então Lohane travava a porta de trás, igual como fosse uma criança, e a gente levava ele. Lá todo mundo conhecia ele, até que teve um episódio que ele estava internado e no Jurujuba não pode levar nada, a unidade dá tudo. A Lohane fez uma pequena compra de fruta, de biscoito, e foi levar para ele comer. Então essa parte tem relevância, coisa bem substanciais em relação Mas é a história da família, Tereza. Mas vou contar a história inteira da família. Mas a imprensa ficou 3 anos até aqui contando para todo mundo a história da família. Agora a família tem que poder contar a sua história. Essa é a relevância. O júri não é para rebater nada que a imprensa argumentou. Tereza, se a família definir, eu vou aceitar, vou passar para Agora, trás. quando continuar nessa linha, eu vou ser obrigada a me decidir. Pode prosseguir. Termina, por favor. E a gente e nesse dia a Lohane pediu para chamar o chefe do hospital e ela se responsabilizou e tirou ele de lá porque ela não aguentava ver ele lá dentro. Aí a gente passou a cuidar dele em casa. Além do Arthur, tinha alguma outra pessoa com uma orientação diferente? Tá nenhuma da pergunta, doutora? Tá bom. Depois que você confessou o furto, você foi castigada? Qual foi o castigo? Ele parou de falar comigo, não podia sair de casa. Eu fazia comida e saía da cozinha para eles terem privacidade. Não ficava junto, porque ele não queria falar comigo. E a sua Diniz, depois que você confessou o furto, como é que ela está? Com o tempo, eu fui conquistando a confiança dela de novo. Mas ela parou de falar com você ou não? Um pouco, mas depois a gente sentou e conversou. Expliquei a ela que não tinha sido a primeira vez, que eu já tinha essa mania, ao qual hoje o presídio me ajuda em relação a isso também. Mas você tinha essa mania, você furtou na casa e furtou em outros lugares também? Sim, na casa da minha avó, na casa da minha mãe. Sim. Os locais de trabalho onde você trabalhava, você furtou? Não, foi a primeira explicação que eu dei para o pastor. O pastor tem mais chance de roubar no meu trabalho, porque eu trabalhava no caixa, botar a culpa no meu colega do que roubar aqui. Ele, nesse dia, estava me acusando de ter roubado dinheiro da mochila do André. E eu não tinha feito isso. Eu chegava em casa 2 horas da manhã, tinha que descarregar o caminhão. Você confessou logo após o crime, para o policial, ter iniciado um plano para matar o pastor Anderson. Iniciado um plano para matar o pastor Anderson.
Alguém te orientou ou obrigou a fazer essa confissão? Não. Quando eu cheguei na sede policial, primeiro eu cheguei na minha casa, estava a delegada, um monte de polícia, eu chegando do trabalho, nessa época eu trabalhava no posto, me dá seu celular, me dá seu celular. E eu olhei para a nossa advogada, falei, Luciene, o que está acontecendo? Seu celular. De primeiro eu dei. Só que aí precisou ligar para o Daniel, eles me retornaram com o telefone. E não me pediram mais. Se eles me pediram, não tem por que eu dar. Chegou a intimação, eu fui para a delegacia, onde eu fiquei 8h30 depondo. Por quê? Quando eu cheguei, a inspetora me mostrou na tela que tinha 6 acusações contra mim. Não fui com o advogado, não tive instrução nenhuma, a única instrução era falar a verdade. Eu tive a intenção, tentei e desisti. Se eu tiver que pagar porque eu quis, eu vou pagar. Não consumi. Dali, depois de 8h30, a inspetora me mandou embora. Aí, nesse dia, ela me pediu meu celular. Você ligou para a Regiane pedindo o celular do Lucas? Isso foi no sábado. Na sexta, o Lucas tinha assaltado um pastor e botou o carro. A nossa rua como é que eu vou explicar? É uma rua sem saída. Ele botou o carro, eu liguei para ela, mandei mensagem para ela e pedi o número do Lucas. Liguei pro Lucas e falei, Lucas, eu quero te pedir uma coisa. Ele falou assim, o quê? O carro que está aqui, tem como você ou algum dos seus amigos vir retirar, porque o Niel quer ir atrás de você. Ele falou, vou pedir para tirar o carro. E fui conversando, só para deixar claro que a minha mensagem foi janeiro de 2019, não foi março no iPad, como eu estou escutando a semana inteira que eu mexi no iPad, não tenho iPad. E continuei conversando com o Lucas até que ele me deu uma brecha e eu falei, Lucas, as coisas aqui em casa não tá legal. O Niel está muito autoritário. E ele falou assim, mas o que está acontecendo? Vou te falar só uma coisa. Ele tentou abusar da Anabela. Você faria o serviço ou algum amigo? Nisso, ele não tirou foto do rosto. Ele estava sem camisa, com uma pistola do lado. Deixa ele vir. Daqui de onde eu tô vendo tudo. Eu acabo com ele. Eu falei assim não, Lucas. Tenta fazer como um assalto. Latrocínio seguido de morte. Mas não hoje. Faz amanhã, às 11 horas, que é o horário que ele sai de casa, sozinho. Faz em Maria Paula. Vou deixar, na mochila, ele já tinha contado o dinheiro na mochila dele um dia antes. Falei, na mochila dele tem 5.000. Vou pegar os relógios e vou botar na mala do carro. Depois que você fizer o serviço, você pega o dinheiro e os relógios. Nisso, de umas 10 até meia-noite, eu insistindo para o Lucas falar comigo, o Lucas não falava. Até que, às 2 horas da manhã, ele me ligou e falou, desce que eu estou aqui no portão. Eu desci do jeito que eu estava, desci de bebidão. Passei pela família Oliveira na cozinha e desci. Quem é que estava na cozinha? Rafaela, Lohane e o Douglas, conversando em Ramon. Eu desci e fiquei das 2 às 4 da manhã convencendo o Lucas
para não fazer. Ele deu uma ideia. Você sobe, tira a mãe do quarto, desce pelo closet, abre a porta, que eu vou subir e mato ele dormindo. Eu nunca estava sozinha ou estava acompanhada? Não, tinha 3 amigos. O maior ódio que o Lucas tem de mim é porque eu sei quem são os 3 meninos. Eles não estavam encapuzados, ele não queria prejudicar os meninos. E eu falei que eu não ia fazer. Ele, mais uma vez, eu falei da oferta do dia seguinte, ele falou, de dia não tem como fazer. Falei, então não tem prato. Aí ele falou, os meninos vieram do Rio, você tem que dar alguma coisa. Eu falei, Lúcia, eu não vou dar nada, você não fez serviço nenhum, vou te dar o quê? Aí ele, pô, tá parada aí, amanhã eu volto. Nisso que ele tá saindo da minha casa, ele parou um pouquinho, assim, que era no condomínio que tem do lado, e ele virou assim, pede pro seu Deus para ele te proteger. Porque se eu te pegar na rua, eu vou te estourar todinho. Aí eu passei a ficar com medo. E passei, aos poucos, comecei indo aos domingos para a casa do Misael, depois passei a ir durante a semana e dormir lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma formação em direito? Você falou um tipo penal, latrocínio seguido de morte. É porque quando eu estava cautelada no Talavera Blues, onde eu fiquei no isolamento durante 6 meses sem ter feito nada, 23 horas por dia trancada, eu pedi um livro. Eu pedi o livro de direito que tinha na biblioteca. Então, o livro só se falava sobre pessoas. Não tinha outros. Era aborto, era latrocínio, era todo tipo de morte que podia acontecer. Aí eu passei 6 meses lendo esse livro. Você tem conhecimento que no dia seguinte à morte do pastor, a Flor de Lis, deu como versão latrocínio seguido de morte? Aliás, latrocínio? Bom, eu saí da casa da Luana, era quase 7 horas da manhã. Eu queria... Não, eu vou responder. Não tem. Por quê? Então, tá bom. Eu não tenho quanto que você tem. Não. Tá, aí você teve essa coisa com o Lucas e depois disso você não teve mais contato com o Lucas para continuidade. Não. E aí o que você faz depois? Eu começo a ir para casa, comecei a ir para casa de um amigo, depois passei a ir para casa da Luana. Você contou para a Flor de Lis sobre essa questão tua com o Lucas? Da ameaça? Contei. Não, da ameaça não. De você não, de início não. Lucas. De início não. Que era uma coisa que eu queria com o tempo. Eu entrei na casa um dia para trocar a roupa da mochila para voltar para casa da Luana e encontrei com ele. E eu senti muito medo, porque assim, eu não tinha medo do Lucas. O Lucas, ele é covarde. Eu pensei, ele não vai fazer. Ele vai pedir os amigos dele para fazer. Então, nesse dia, encontrei com ele no corredor, subi, peguei minha roupa, desci e fui para casa do Misael. Com o tempo, lá para março, final de março, chamei minha mãe e falei com ela. E o que ela fez quando você falou com ela? Ela falou, brigou comigo, né? E você vai ter que contar pro seu pai. Foi onde ele estava no closet, sozinho, e a gente conversou. Ele disse, você ainda tem essa intenção? Eu falei, não. Por que você teve? Porque eu junto raiva do senhor desde
do episódio da igreja. E quando eu soube da Anabel, para mim foi estopim. Aí ali a gente conversou, ele me perdoou, orou e continuei ficando na casa do Israel. Nesse momento que você fala com ele, que conta pra ele o que você fez e tal, que estava só você e ele ou tinha mais alguma Só pessoa? eu e ele. Você contou isso para alguém da casa, para alguma pessoa? Você... Tirando a minha mãe, não. E a Luana? A Luana era muito sua amiga. Muito. Você não contou para a Luana essa questão específica? Essa questão eu contei, mas muitas questões do que ela falou aqui eu não contei. Eu quero saber se você contou essa questão. Contei. Em algum momento, desse início desse plano que você armou, alguém da casa te ajudou nisso? Não. Ninguém te ajudou nisso? A relação do pastor posteriormente a isso com você, como é que ele, posteriormente a isso, como é que ele agiu com você? Se tivesse que sair, quando não era a casa toda, eu não podia ir no carro dele, só no carro da minha mãe. Se eu quisesse ir para algum lugar onde ele fosse, mesmo eu tendo dinheiro para poder pagar, ele não deixava eu ir. Ele falava: André, deixa todo mundo em casa e me encontra lá. Era do seu conhecimento algum tipo de desentendimento entre o Lucas e a Lohane? Houve. Pode? Uhum. Vou narrar bem rápido o dia em que ele fugiu de casa. Ela estava atrás dele. Ele tinha arrumado o colchão dele e as roupas dele. Ela tentou segurar ele. Ele abriu o portão e desceu. Ela foi atrás dele, em seguida eu fui atrás. Ela já estava, ele tinha a chave da oficina, ele estava lá dentro, oficina da Regiane. Ele deu um tapa, acho que não sei se foi um tapa, eu sei que ele arranhou ela. Nisso ela ligou para a polícia e ele ficou gritando: Marzi, faz alguma coisa, Marzi, faz alguma coisa, a Lohane está doida, eu não quero mais morar lá. Aí chamei ele para fora, eu falei que eu vi o rosto da Lohane, eu só apontei o dedo para ele e falei assim: se você tocar nela, eu vou te arrebentar. Você toca em mim, mas não toca nela. Com a Lohane com os fatos? Foi impertinente a briga da Lohane com o Lucas com os fatos do julgamento? Eu estava presente, senhora. Um instantinho, mas até porque está lá com ponto, por favor, doutora. Faz outra pergunta para a gente chegar onde a senhora quer chegar. Por favor, definir essa pergunta. Não tem por que a gente ficar aqui gravando a coisa, por favor. Tá bom, obrigada? Na verdade, eu estou eliminando várias perguntas. Impertinente não tem nada mesmo. Além desse episódio do Lucas com a Lohane, ele tinha problemas também com os outros membros da família Oliveira, Rayane, André, Simone. Com Simone. Por quê? Porque ele achava que tudo, a Simone, quando meus pais viajavam, tudo que a gente fizesse de errado, ele achava que ela descia correndo para contar tudo. E muitas das vezes eu estava no quarto e nunca presenciei isso.
Quando era uma coisa séria, ela contava, mas quando era relevante, ela resolvia, ela só contava assim, ó, resolvi isso e isso, acabou. Ela tinha autonomia para resolver, ela e o Carlos e o André. Mas se você participou ou contribuiu de alguma maneira para a morte do pastor Anderson no dia 16/6/2019? Não. A Simone ou o Flávio ou alguém te procurou, te pediu para que você fizesse alguma coisa em relação a esse dia? Não, a única coisa que a Simone falou comigo, ela me chamou para ir para o teatro. Nesse dia não rolou nada? Como eu falei, doutora, desde janeiro até a data do crime eu estava na casa do Misael. Que hora que o Misael te pegou na casa? 11h30 da noite. Isso nunca aconteceu, mas ele foi. Naquela noite que você estava na casa do Misael, você se comunicou com alguém? Não. Eu estava muito cansada. Chegamos lá, tomei banho, dei banho no filho deles, botei ele para dormir, botei o meu celular no modo avião, carregando no balcão da cozinha, puxei o sofá e fui dormir. De repente, de madrugada, meu telefone toca. Como que ele toca se eu tinha botado ele no modo avião? Como que eu dei 5.000 passos? Eu teria que descer toda hora do 10º andar até o primeiro a dar esses 5.000 passos. Quando você estava dentro da casa do Misael, com a criança, com o bebezinho, Misael e a Luana também estavam? Estava. Quando eu acordei, a Luana estava andando de um lado para o outro e o Misael tomando banho. Onde eu recebi a ligação da minha mãe perguntando por ele. Perguntando por quem? Pelo Misael. Tá, e aí você passou o telefone pro Misael? Não, ele estava tomando banho. Eu falei, acho que ele está tomando banho. Aí ela manda ele se apressar e vir logo. Mas isso era que horas, isso? Mais 3h15, mais ou menos, até 3h20. E o Misael estava tomando banho? Estava tomando banho, estava. E Luana andando para um lado e para o outro. Você, quando a tua mãe te contou sobre a morte do pastor, você foi imediatamente para casa? Luana não deixou. Ela disse que os meus pais já vinham de manhã te buscar. Você vai para a casa dos meus pais. E de noite eles vão te levar para o velório. Só que ela sabia que eu queria ir para casa. E ela não deixou, não permitiu. Você foi ao enterro do pastor? Fui em choque ainda. Cortando aqui. Você presenciou alguma briga física entre o Anderson e o Misael? Física não chegou a acontecer. Tudo começou, eles dois estavam conversando na varanda. Alguma coisa que o pastor falou sério. E Misael riu, deu uma risada de deboche. Foi onde tudo começou. Por que você foi expulsa da casa do Misael?
Ela disse que foi expulsa, doutora, senhora que está precisando. Ela não falou isso, só está conduzindo o purgatório. Desculpa, doutora. Depois a senhora reclama da minha intervenção. Eu empenho mais com a senhora, porque só a senhora faz isso. Então tem que intervir, não posso fazer, né? Desculpa, eu vou reformular. Ok. Você morava você trabalhava tomando conta do bebezinho de Israel, certo? E ficava na casa. Depois você foi proibida de estar lá, foi convidada a se retirar? Sim. Por quê? Porque eu não sabia que ele tinha o print das minhas mensagens. De tarde teve uma reunião, não foi com a Gleice e o pastor Luciano, foi com a Kelly, a Mariana, a Daniel e a Manu, e eles dois. Eu estava no quarto. A Luana entrou no quarto dela e falou assim: você quer falar com a tua irmã, Kelly? Eu falei: eu não, tenho intimidade com a Kelly. E continuei deitada, só que ela não fechou a porta toda. Ali eu só ouvi duas coisas. Depois ela entrava, fechava, Misael respondendo. Pode começar, mas eu vou destruir ela. E a Kelly respondendo. Ela vai me ligar, vai precisar de mim e eu não vou ajudar. Quando acabou essa reunião, a Luana foi de volta no quarto. Me perguntou se no dia seguinte eu iria na DH denunciar a minha mãe como se ela tivesse pensado, formulado o crime. Eu respondi que não. Por que a Luana te fez esse pedido? Ela estava com muita raiva da minha mãe, porque quando a gente conversou na secretaria, foi quando ela começou a me ver. Deixa eu ver se é a palavra certa. Tudo que eu sentia pela minha mãe, ela começou a falar o contrário. Dizia que minha mãe não gostava de mim, dizia que minha mãe, nas reuniões, quando o pastor falava, ela não me defendia, que era isso, ela me colocou contra a minha mãe. Por isso eu passei a ficar mais na casa dela. Por conta disso, porque ela ficava todos os dias na minha mente. Sua mãe não gosta de você, sua mãe só gosta dos biológicos, sua mãe não gosta de você, eu gosto de você, eu te amo, eu cuido de você, sua mãe não se importa com você. Eu fui acreditando nela, que às vezes que eu chegava em casa, minha mãe não sabia nem que eu tinha passado em casa. Tá, excelente. Já está para jurar. As demais visitas vão ter perguntas? Ok, vamos iniciar com aqui as perguntas dos jurados. A senhora já foi presenteada com viagens para o exterior, iPhone, roupas de marcas caras? Roupas sim, perfume. A Luana... É a senhora? É a Luana? Não. Ela me prometeu. A senhora já foi presenteada com viagens no telefone e roupas de marca? Não. Só com telefone, perfume e roupa. A senhora acha que é melhor matar do que denunciar? É melhor denunciar, mas eu já estava, no momento de explosão, eu tinha decidido matar. Hoje, qual o seu sentimento em relação aos irmãos que acusaram? Meu sentimento hoje, não vou negar para a senhora que eu não os amo, mas não quero contato. A senhora pode citar a maior qualidade do seu pai Anderson e da sua mãe Flor de Lis? Minha mãe é uma pessoa que, se você precisar de tudo, se você falar a verdade, de tudo, você tira tudo dela. E o pastor Anderson, a qualidade que ele tinha era de sempre ouvir os dois lados. Se acontecer alguma coisa, ele ouvia uma pessoa e depois a outra para depois tirar a conclusão. Na sua opinião, o que merece um homem abusador?
a morte. Por que você não aceitou a ajuda da Luana? Porque uma vez em Cabo Frio eu senti que ela estava me usando. Ela estava com raiva da minha mãe, ela estava me usando. A senhora acha que existem motivos para ter matado o pastor? Sim, acredito. Principalmente politicamente. Bom, por que você diz que seria um sonho ser adotada pela Flor de Lis? Faria qualquer coisa para agradar a Flor? Tenho esse sonho, sim. Por quê? O sonho pode dizer que tem. Por quê? Porque eu tenho ela como minha mãe. É minha mãe. Independente de qualquer coisa, de qualquer erro. É o que eu falo, 14 anos não são 14 minutos. Ela é minha mãe. Como eu já ouvi várias vezes, a Flor de Lis não é a Flor de Lis, é minha mãe. Não importa, é minha mãe. A senhora faria qualquer coisa para agradá-la? Tudo não. Por que você disse que odiava a Flor de Lis? Porque primeiro ela era da Assembleia de Deus e minha mãe biológica ficava insistindo muito para eu ir para lá. Como era a sua relação com a vítima? Qual sentimento a senhora tinha por ele antes da morte? Eu gostava muito dele. Sofri muito. Fiquei em choque quando eu soube, porque era uma coisa que eu não queria mais. Hoje, me sinto culpada, porque eu comecei com um plano, não concluí, mas alguém concluiu. E em relação a ele, a gente estava começando a se aproximar e já estava vendo ele como não só pastor, sou muito grata a ele por ter me levado para morar com ele, muito grata a ele por tudo que ele me ensinou, principalmente eu e Deus. A gente estava se aproximando, só que infelizmente Considerando os relatos de grosseria do Anderson com você e com outras pessoas da família na casa, bem como os supostos abusos sexuais, você acredita que o assassinato dele revelou esses problemas? Com a morte dele, a paz se instalou na casa? Olha, a morte dele não diz que a paz reinou, não. Continua a mesma família, embora alguns foram embora, perderam o contato, mas os que ficaram são unidos. E antes de eu ir presa, eu vi as meninas no canto chorando, tirando falta dele. Não acredito. Eu fiquei, quando eu cheguei em casa, eu fiquei sabendo pelas crianças menores o que tinha acontecido. E elas em choque. A senhora acha que a morte resolveu os problemas? Não. Por qual motivo você acha que não foi realizada a sua adoção formal pela Flor de Lis? Por causa dos meus pais biológicos. Porque eu precisava de alguns documentos e a minha mãe não queria ceder. Eu precisava da minha certidão de nascimento e ela não queria ceder. Em depoimentos colhidos aqui foi relatado que a senhora era desprezada pela Flor de Lis. Você confirma isso? Sim, aqui atribui esse desprezo. Esse desprezo foi após o crime, após o furto, quando ela ficou um período sem falar comigo junto com o pastor Anderson. Aqui é isso que a senhora atribui? Aham. A senhora citou uma parte da família como família Oliveira. Sim. Você entende que havia privilégios na família para os da família Oliveira? Privilégios não, porque eles são em 5. O pai trabalha, a mãe
tinha responsabilidades em casa, cuidava deles super bem. Quando a Simone ia fazer compra, era sempre o André. O André comprava as coisas para os filhos dele. Que privilégio é esse? O pastor, quando saía, ele comprava biscoito para todas as crianças. Ele comprava o que era dele, mas ele também comprava as coisas para as crianças, como a minha mãe também fazia. Comprava as coisas das crianças e dizia: não come e deixa uma criança olhando. A preferência é das crianças. Essa era a regra dentro de casa. Foi relatado em alguns depoimentos nesse processo, que consta do processo, um relato de que havia um lema na casa, abre aspas, negue até a morte, fecha aspas. Você confirma? Não. Consta também no processo que algumas pessoas apanhavam com taco de beisebol, para confirma? Nunca. A única coisa que eu ouvi, eu não presenciei, mas ouvi, o Lucas apanhando com a vassoura. Ele sempre pegava a vassoura. Era a única madeira. Qual era a sua função no posto de saúde? Eu era administradora. A senhora disse que apesar do seu sonho não foi adotada, porque já respondeu, né? Acha que recebia o mesmo amor que a Flor de Lis dava a Simone? Não. Você se sentia amada na família Flor de Lis? Quem eram as pessoas que mais dedicaram carinho e amor para você? A primeira pessoa foi a Simone, depois a Lohane, que é minha amiga até hoje, a Rafaela, a Tayane, a Michele. Eu fui conquistando aos poucos as pessoas. Já se sentiu rejeitada na família Flor de Lis? Em que momento? Sim, quando as meninas do quarto da Kelly fizeram reunião e não me queriam lá. Depois da Flor de Lis saber desses episódios de abuso, ela procurou ajuda profissional para a senhora? Pra mim, não. Você se arrepende de algo que tenha feito nesse episódio do assassinato? Sim, de ter começado a fazer história e ter pedido ao Lucas para fazer. O que a senhora fazia na noite do assassinato? No dia cheguei do teatro à noite. Nisso eu estava conversando com a minha cunhada Luana e ela me pediu para... Você pode ir lá para casa que amanhã o Misael e eu temos uma reunião política. Você pode ficar com o bebê? A senhora estava onde no dia? Na minha casa. Qual casa? Da Flor de Lis. Minha mãe. A Luana disse que a senhora estava no celular na hora. O que você estava fazendo? Eu estava... Foi a hora que tocou o telefone. Eu atendi. Você falou que estava na casa da Flor de Lis? Ela estava na casa da Luana? Não, mas ela me buscou 11h30 da noite. Sim, mas olha só, a pergunta é, a Luana disse que você estava no celular na hora do crime, né? O que você estava fazendo? A pergunta é... Eu estava na casa dela. No dia do crime eu passei em casa, fui pro teatro e de lá ela me levou para casa dela. Se bem entendi, você disse que sua família biológica é quem está te dando suporte hoje. E falou da relação de confiança que você tem com seu pai. Hoje você voltaria a morar com eles? Não. Vamos perguntar? Não. A senhora já fez algo, mesmo sem querer, porque te pediram? Fiz algumas coisas por conta própria. Tem um complemento aqui, para não contrariar a vontade de quem você amava? Fez algo para não contrariar a vontade de quem você amava? Já fez viagens com a família? Para onde? Fomos para São Paulo, fizemos uma turnê. Fomos para São Paulo, Rio Grande do Sul, até chegar no Bento Carreiro, que as igrejas pagaram. Aqui a gente já foi para Angra, Arraial do Cabo. Acho que para Angra 2 vezes, já fui para Búzios, Cabo Frio. Por
que você pediu ao Lucas para matar o Anderson? Quem pediu isso a você? Eu mesma pensei, porque por ele ser do tráfico. Ele tinha raiva do pastor Anderson. A segunda é quem pediu a você, então ninguém pediu. Ninguém. Marli, no seu trabalho, posto de saúde, lojas, igreja, você nunca teve vontade de comentar com os colegas sobre as tiranias e abusos? Não. Vocês eram uma família muito religiosa, sendo cultural seguir alguns hábitos. Não usar roupa curta, não sair com qualquer um, ter que casar, etc. Como diferenciar esses cuidados com abusos? Na minha cabeça, eu ainda acho que não pode ser errado, mas eu ainda acho que é cuidado. Porque hoje as mulheres estão se atirando muito para cima dos homens. E eu não sou assim. Eu quero um homem para eu namorar, noivar, casar, ter meus filhos. Eu não quero um homem que eu saia hoje, saia amanhã e ter que todo dia apresentar um homem para os meus pais. Foi relatado na maioria dos depoimentos que vocês só ficam sabendo dos casos de abuso após a morte. Não só ficaram sabendo dos casos de abuso após a morte do pastor. Como você pediu ao Lucas para tentar contra o pastor justificando o abuso a Anabel? Porque a Anabel, em dezembro de 2018, tinha contado que ele tinha colocado a mão na coxa dela, só que de uma forma diferente. Ok, algo que a senhora queira acrescentar que não tenha sido perguntado que a senhora acha importante para a sua defesa? Não, eu só queria fazer um agradecimento. Sobre o chat, tem alguma coisa? Ela está encerrada essa pergunta. É.